Olá, querido irmão, querida irmã. Mais uma vez chegamos a esse momento de estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam bem-vindos ao nosso canal e aos nossos estudos. Nós continuamos a estudar agora o capítulo 15 da obra Fora da Caridade Não Há Salvação. E dentro do capítulo 15 vamos nos dedicar agora ao item Necessidade da Caridade segundo São Paulo. Esse item é composto pelos subitens 6 e 7 do capítulo 15. E traz também, na sua composição, o subitem 6 é uma passagem do Novo Testamento que apresenta a necessidade da caridade segundo São Paulo. E, na sequência, nós temos 2 parágrafos de Allan Kardec, contendo os ensinamentos, comentários e explicações do codificador sobre essa passagem do Novo Testamento. Em resumo, nós vamos dizer que, ao falar sobre a importância da caridade, esse item a apresenta sob um aspecto diferente. Ele aprofunda o nosso conhecimento sobre a caridade. Ela deixa de ser entendida apenas como doação de coisas materiais aos necessitados e passa a ser entendida também como doação de dons de bens espirituais. Aprendemos aqui nesse item também que ela é a maior das virtudes e que é ela que atribui valor a quem nós somos e ao que nós fazemos. Esse é o resumo do item que diz, que fala, né, sobre a necessidade da caridade, sobre a necessidade da caridade por São Paulo. Né? São Paulo nos explicando a necessidade da caridade. Vamos pensar um pouco no aspecto de continuação do texto. Anteriormente, nós vimos a caridade como sendo um dever humano que abrange as relações entre os homens e entre o homem e Deus. Bem, agora nós estamos vendo que a caridade é a mais importante das virtudes, nesse item que estudaremos agora. Portanto, ela tem um lugar de destaque diante das outras virtudes, né? Ela tem uma hierarquia em relação às outras virtudes, é a mais importante de todas, é a melhor das virtudes, é a maior das virtudes. Esse estudo nos mostra, então, esse lugar da caridade, essa importância dela, e é aqui que se revela o aspecto de continuidade do texto. Bem, se a caridade é um dever humano, tanto nas relações humanas quanto na relação entre o homem e Deus, agora nós aprendemos que, sendo a caridade que mesma aquilo que nos define, é a caridade que diz quem eu sou e que atribui valor àquilo que eu faço, é ela também um dever que eu tenho para comigo mesmo. Um dever de desenvolvimento meu para comigo, para o meu próprio progresso. Fazer a caridade é fazer caridade a mim mesmo. Essa é uma ideia que se trabalha também nesse capítulo do Evangelho e que é uma ideia muito importante para nós e muito bonita. Porque fazer a caridade, a princípio, parece algo que nós fazemos apenas para o outro. Mas agora nós vamos entendendo que aquele que faz a caridade atribui valor a si mesmo diante da lei divina. Essa é a ideia de continuidade do texto. Nós estamos aprendendo um pouco mais sobre a caridade e agora, na relação que eu tenho de mim para comigo mesmo, a importância da caridade. Portanto, ela tem se mostrado importante em todas as relações humanas, né? Por isso a maior das virtudes. Vamos então ao nosso primeiro texto aqui, que é a passagem do Novo Testamento que nós dividimos em 2 partes. Palavras do apóstolo Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houver distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria.
Então nós temos aqui esse primeiro trecho, né, da passagem do Novo Testamento, que traz uma palavra aqui que talvez não seja muito comum, né? Símbolo. O símbolo é um instrumento de cordas, é um instrumento para... É um instrumento, né? Um instrumento musical, um instrumento de cordas. Retinir é produzir um som forte, um som metálico, agudo, repetido. Né? Retinir é tinir diversas vezes. O apóstolo Paulo começa o seu texto dizendo que mesmo que ele falasse todas as línguas, né, dos homens e dos anjos, se não tivesse caridade, ele nada seria. Se não tiver caridade ao falar, minhas palavras são apenas barulho, elas nada dizem. Mesmo que eu fale a língua dos homens ou mesmo a língua dos anjos. É isso que Paulo está nos dizendo. Palavras sem caridade não têm valor. Mesmo que eu pudesse profetizar, diz Paulo, mesmo que eu pudesse predizer o futuro, mesmo que eu tivesse relacionamento profundo com os espíritos, mesmo que eu tivesse conhecimento de todas as coisas, ciência, mesmo que eu tivesse toda a fé possível, mesmo que eu tivesse tudo isso, nada disso significa algo sem a caridade. É isso que Paulo está dizendo. Se não tiver caridade, nada sou. É a caridade que me define. É a caridade que me atribui valor. É ela que diz quem eu sou, para que eu sirvo. É ela que me atribui valor sempre nas relações entre os homens, comigo mesmo e para com Deus. Completa dizendo, nada sou, né? Isso quer dizer que sem a caridade o próprio homem nada é na economia divina, na participação na lei de Deus, ou seja, nada é, pois tudo foi criado por Deus e está sob sua lei. E fora da caridade, como nós temos visto no Evangelho, não há salvação. A lei maior de relacionamento é a lei da caridade. Na sequência, ele traz uma concepção já diferente de caridade. Pensamos que para sermos caridosos basta alimentar os pobres, dar coisas materiais e até mesmo o sacrifício do próprio corpo. Mas Paulo aqui diz que claramente que a caridade envolve algo mais. Mesmo que eu tiver distribuído meus bens para alimentar os pobres e entregue meu corpo para ser queimado, se eu fizer isso sem caridade, essas atitudes de nada me servem. Então é preciso caridade mesmo nesses momentos extremos, né? Até aqui o parágrafo mostrou a importância da caridade. É ela que atribui valor a quem eu sou e a tudo que eu faço. E assim esse parágrafo até aqui nos apresenta um novo modo de ver, de entender a caridade. Vamos adiante. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Aqui então é uma epístola, é uma carta de Paulo escrita aos Coríntios, e esses trechos estão retirados do capítulo 13, versículos 1 a 7 e 13 das palavras de Paulo. Então, agora aquilo que completa o conceito paulino de caridade está exposto aqui nessa segunda parte. O que completa esse conceito? Não adianta doar só bens materiais. Eu preciso doar também paciência, brandura, doçura, né? Eu preciso doar, eu preciso ser benfazejo ao meu próximo. Eu preciso fazer o bem sempre. Não ter inveja, não temer, não ser precipitado, não me encher de orgulho, não desdenhar, não cuidar de meus próprios interesses, não me irritar, não me azedar.
Eu preciso suportar, crer, esperar e sofrer com compreensão. Aqui a gente vê o conceito de caridade sendo expandido, esse conceito que vai mostrando para a gente que a caridade não é apenas uma prática material. Que para fazermos caridade, nós precisamos fazer um pouco mais. Precisamos, né, romper esses limites da nossa impaciência, do nosso azedume, daquilo que é temerário, daquilo que nos traz riscos, e assim por diante, enquanto, né, vamos fazer o bem possível ao próximo. Então, não apenas os bens materiais, mas tudo isso que está sendo colocado por Paulo na sequência. É preciso dar os bens e dar de si mesmo em virtudes, tudo ao mesmo tempo. Isso é caridade. A caridade é apresentada então aqui nesse parágrafo, nessa última frase, como sendo a mais importante das três grandes virtudes. A melhor e a excelência e a de maior excelência entre as três virtudes. E nos parece claro isso porque ela contém as outras. A fé, a esperança e a caridade permanecem, sim, são as três grandes virtudes. Mas dentre elas, a caridade é a mais excelente. Por quê? Porque ela envolve as outras duas, ela contém as outras duas, como nós pudemos ver durante a sua prática. Eu faço a caridade, pois isso é uma parte da minha fé em Deus. É só essa fé em Deus que às vezes me permite fazer a caridade. Eu faço a caridade porque eu tenho esperança no meu próximo, esperança no futuro, esperança em mim mesmo. Então agora nós temos claro aqui para nossa percepção que para fazer a caridade real é preciso estar de posse de outras virtudes, como já vimos anteriormente. Então aquele que faz a caridade pura, no seu maior nível, já tem em si as outras virtudes. Então esse parágrafo mais uma vez ressalta a importância da caridade e a apresenta sob um novo prisma, para além das doações materiais. A coloca também, apresenta também a caridade como sendo a maior virtude. Vamos em frente agora com os comentários de Kardec. Primeiro parágrafo aqui do subitem 7. De tal modo compreendeu São Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Até aqui Kardec repete o que Paulo disse, né? Continua. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, é independente de qualquer crença particular. Então Kardec aqui justifica a caridade acima da fé, lembrando que sua prática está ao alcance de todos. Está ao alcance até de quem não tenha uma religião em particular. Aqui, Kardec ressalta mais uma vez a caridade entendida em qualquer de suas expressões, qualquer que seja o modo de praticá-la. Então, esse parágrafo explica o motivo da caridade ser exaltada como maior virtude por São Paulo. Bom, e a gente vai vendo aqui, né, que é um pouco daquilo que dizíamos anteriormente. É a caridade que atribui valor a mim e às minhas ações diante da lei divina, e ela está acima até mesmo da fé. Essa é a importância da caridade. Ela é a maior virtude, é ela que diz quem eu sou, diante da lei divina, pelas minhas ações e pelas minhas virtudes já adquiridas. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não apenas, não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então, aqui a conclusão de Kardec, concordando com a carta de Paulo. Aprendemos aqui a doar os bens espirituais, doar
bens materiais? Também. Mas essa doação tem de ser acompanhada dos bens do coração. Por exemplo, é preciso doar de boa vontade, com o coração livre da inveja, da mágoa, do julgamento. Doar porque realmente se importa com o bem-estar alheio. Doar sabendo o que faz o bem a quem recebe. E doar exatamente isso àquela pessoa. Doar com carinho e atenção, doar com fraternidade, doar com brandura. Então, essa é a caridade bem feita. Ainda estamos em treinamento, né? Esse parágrafo ensina a identificar a caridade verdadeira, aquela que une a beneficência, todas as qualidades boas do coração e as doa ao próximo. Muito bem. Então, esse é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo sobre a importância da caridade, mais um item belíssimo do Evangelho, que nós concluímos com o seguinte pensamento. Embora nós tenhamos sido apresentados aqui a caridade real, a caridade verdadeira, né? Nós sabemos que somos espíritos imperfeitos e que será raro encontrar esse tipo de caridade aqui na Terra, justamente pelas nossas imperfeições. Mas cabe a cada um de nós identificar aquilo que nos falta em recursos, tanto espirituais quanto materiais, para ajudar o próximo. E cabe também a cada um de nós conquistar esses recursos, principalmente os do espírito, que estão ao alcance de todos, tendo sempre na lembrança esse ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui nós aprendemos a caridade pura, a caridade verdadeira, mas existem vários tipos de caridade que estão ao nosso alcance e elas representam o passo a passo para conquistarmos esse nível, esse patamar superior de caridade. Sabendo agora, né, que tudo o que eu faço, falar, trabalhar, doar, orar, nada significa se for feito sem a caridade, o que me define, o que identifica, o que me identifica como ser é a caridade. A caridade que faço em todas as minhas ações o tempo todo. Sabendo disso, resta-nos agora a boa vontade em querermos começar a praticar essa importante virtude, seja em qualquer de seus aspectos, mas que tenhamos sempre a boa vontade, a vontade dirigida para essa prática e a vontade dirigida para que nós possamos conquistar os recursos que ainda nos faltam. Queridos irmãos, muito obrigado mais uma vez pela companhia nos nossos estudos. Nós desejamos que Deus derrame sobre todos nós as suas bênçãos, que tenhamos força para conquistar esses recursos, né, de prática de caridade e que possamos seguir adiante sempre. Que o Pai Celestial nos abençoe e que nós possamos nos ver ainda muitas outras vezes aqui no canal estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Fraterno abraço a todos e até o nosso próximo encontro.